E a gente está começando mais um vídeo aqui no canal, só pra gente falar da repercussão do que aconteceu depois daquele Sincerão. Vamos ser sinceros? Vamos ser muito sinceros sobre o que aconteceu ali? Olha, o Boninho usou uma dinâmica internacional muito famosa, do BBB do Canadá, do Big Brother do Canadá, e tem uma outra muito famosa também, que é dos Estados Unidos, ou acho que é da Inglaterra também, que é aquela prova que eles colocam lá os parentes das pessoas dentro do programa, numa prova de resistência. O Boninho tá fazendo isso, obviamente, porque ele tem esse desejo de dar uma melhorada no BBB. Então, ele foi lá e buscou essa ideia da cartinha. Serviu para alguma coisa, né? Porque deixou a casa muito mexida com isso. A dinâmica funcionou no que ela tinha se proposto a funcionar. Ela criou um desconforto enorme na casa. Todo mundo ali dentro daquela casa ficou passando mal. Olha aí para vocês verem como a coisa ficou. Todo mundo chorando ali. Todo mundo absolutamente desconfortável. O programa deixou todos eles ali sem entender o que é que estava acontecendo com aquelas cartas. Por que aquela dinâmica, o porquê dessa dinâmica acontecendo aí. Mas faltou uma coisa ali ficar um pouquinho clara. Quem foi que pegou os ovos do Davi? Porque no domingo o Tadeu tinha dito que isso ia entrar no programa de segunda-feira. Não entrou no programa de segunda-feira e a gente até agora não sabe quem pegou os ovos do Davi. A gente acha, eu acho, que foi o Bila, porque era o Bila que estava naquela imagem com o zoom que eles deram. Mas eu fui procurar esta imagem lá na Globoplay, não aparece lá essa imagem. Então não tem como a gente saber quem foi que pegou os ovos do Davi, quem é que estava com eles. Eu ainda acho que é o Bila, porque aquela imagem lá que eu mostrei nesse vídeo aí no card é muito sugestiva. Pode ser que tenha sido ele. Mas eu não vou ser também tão leviano de dizer que foi o Bila que fez isso. Só que o que veio depois do Sincerão mexeu demais com os ânimos da casa. Em especial a Leide, o Rodriguinho, a Pitel, a Fernanda, a Raquel, o Michel e o Bila. Esses nomes aí movimentaram a madrugada toda. Então bora lá comentar, mostrar pra vocês o que foi que aconteceu no BBB depois desse Sincerão que mexeu com todo mundo ali dentro. Logo após que o Sincerão acabou, a Beatriz foi falar com o Michel e foi tirar satisfação com ele e disse que ela foi muito idiota, porque ela disse que o Michel poderia ter arrumado uma outra justificativa e que foi bom ele ter feito isso, foi bom ele ter usado a justificativa que ele usou, porque aí ela deixa de criar expectativas sobre ele. Ela achava que ele poderia ser uma pessoa confiável e descobriu que não. Aí o Davi, logo, o programa ainda estava rolando na televisão, mas quem estava vendo na Globoplay viu que ele ficou muito mexido, ele chorou com a carta que ele recebeu. Aí a Isabelle foi lá, ficou feliz por ele, aí ele falando lá da família dele, aí depois a Fernanda também teve acesso às cartas dela e tal. Só que uma pessoa que ficou muito chateada com isso foi o Rodriguinho. O Rodriguinho lá no quarto do Gnomo, ele já tava muito pé da vida com a Raquel. Ele já tinha ficado pé da vida com a Raquel na hora que o programa estava acontecendo. Mas quando terminou o programa, ele foi lá pro quarto junto com a Pitel, junto com o Buda. Pouco depois o Bila também entrou lá e a Raquel também entrou lá. A Raquel entrou e pediu para conversar com ele e ele disse que não queria conversar com ela. Aí o Lucas estava falando lá que essa dinâmica causa sentimentos que ele não sabia que ele tinha,
que isso é meio que uma força para eles que estão passando, tudo que eles estão passando dentro do BBB, e que a carta de fato faz essa diferença, mas de uma certa forma isso mexeu demais com eles. Aí depois, a Giovana, ainda também no programa ao vivo, tava lá reclamando com a Denisiane porque ela jogou a carta da Giovana no triturador. E aí ela reclamou que as fadas não dão abertura para ela. Então eu sempre falei para vocês que a Giovana, ela tenta arrumar um enredo de todas as maneiras. Ela tenta fazer com que ela tenha uma história, uma narrativa ali, mas não rola. Então ela deu essa desculpa de que a Denisiane tinha várias opções ali e poderia ter escolhido qualquer outra, mas escolheu a dela. E a Denisiane só falou o seguinte: você é a mais distante de mim, as pessoas que estavam lá jogavam comigo. Aí ela cita os nomes do Davi, do Matheus, da Vanessa, da Yasmin, pessoas que são próximas a ela, e você é a mais distante. A gente não conversa de vida, a gente não tem proximidade nenhuma, pra mim era mais natural escolher você. E aí a Denisiane, ela ficou meio chateada com o que a Giovana fez, ela chorou e disse que ela não tinha o que fazer. Era a dinâmica do programa, era o que estava acontecendo lá. A Beatriz até perguntou se tinha a foto da Raquel lá. A Denisiane disse que não tinha a foto da Raquel, que se tivesse ela ia na Raquel, porque ela estava muito pé da vida com a Raquel. Mas não tinha, tinham só as fotos do Davi, da Vanessa, da Yasmin, do Matheus e a da Giovana. E ela não ia atingir as prioridades dela ou as pessoas que estão próximas a ela. Aí o Matheus também estava lá do lado e ele falou: eu entendo que isso é um jogo, então para mim isso não vai fazer diferença, porque eu sei que isso é uma dinâmica importante do jogo. Aí depois a Lady começou a falar sobre a incoerência dos gnomos, porque eles passam o tempo todo falando do Davi, passam o tempo todo dizendo que o Davi é isso, que o Davi é aquilo, culpando o Davi por tudo, e na hora dessa dinâmica, eles não fazem nada. A Bia até falou, o Davi é mais macetado e a carta dele está intacta. O Davi até ficou pensando, nossa, você estava desejando mal para mim, mas não foi isso que a Bia quis dizer, ela explicou. Não é isso, é que você é tão macetado, as meninas falam tanto de você lá no outro quarto, o Rodriguinho e tal fala tanto de você, e na hora da dinâmica eles escolheram outras cartas e não a sua. E aí a Bia reforça a falta de coerência do pessoal dos gnomos. Então isso foi, eu já comentei com vocês ao vivo ontem, a falta mesmo de coerência que eles têm. Aí a Pitel também estava chorando sobre isso e ela criticou a atitude da Raquel no Sincerão. E ela disse como é que a Raquel se posiciona contra o próprio grupo, como é que a Raquel age dessa maneira, como é que a Raquel faz o que ela fez. Aí a Fernanda estava falando lá para todos eles a vontade que ela tinha de falar para a Lady sobre o movimento que a Lady estaria fazendo contra ela para tentar salvar o Marcos naquele paredão que ele caiu. Aí o Michel fala que ele gosta do Lucas, o Michel fala que ele conversou com o Davi, que ele pensou sim em botar a carta do Davi, mas ele viu que o Davi tem as mesmas prioridades de voto do que ele e que ele não ia fazer isso com o Davi, e ele não ia fazer isso com o Lucas também. Ele inclusive pensou que ele ia pegar o Bila justamente porque ele não queria enfrentar o Lucas naquele momento. Ele deixou isso para Fernanda fazer. E aí eles realmente estavam muito pé da vida com isso. Michel continuou lá falando dessa conversa que ele teve com o Davi, quando a Ellen entrou e foi falando assim para Fernanda que ela não tinha feito nenhum movimento contra a Fernanda para salvar o Marcos, como a Fernanda falou no Sincerão, e que aponta que a casa está dividida em 2 grupos. Aí a Fernanda discorda dessa visão, a Fernanda diz que não é assim. Aí a Lady diz que ela não fez movimento algum contra a Fernanda para tentar salvar o Marcos do paredão e que ela apenas descobriu
quais pessoas votariam na Fernanda para ela justamente ir para cima dessas pessoas, porque afinal isso ajudaria o Marcos. E ainda diz que é muita hipocrisia o que eles fazem lá, de macetar o Davi o tempo todo e na hora da dinâmica de se posicionar, não fazer isso. E aí ela foi para a academia e levou essa história que estava rolando lá, junto com a Fernanda, e aí o Bila já se levantou e disse: eu tô vendo esse movimento há 2 semanas, eu tô vendo esse movimento todo acontecendo, a Fernanda é hipócrita e tal. E o Rodriguinho já tava muito exausto dessa dinâmica, ele tava pé da vida, a Lady tava gritando dentro da academia, que era muita hipocrisia deles, falarem, macetarem o Davi o tempo todo, falarem do que eles fizeram. Era uma hipocrisia da Fernanda dizer que ela estava arrumando um movimento para colocá-la no paredão e tal. E aí o Rodriguinho falou que ele e os puxadinhos não são um grupo, que ele é 3+3, que não são um time ali. E ele reforça isso várias vezes. A gente tá de um lado aqui, nós somos 3 e eles 3 do outro. A gente jogou por conveniência de jogo e a gente votou no mesmo alvo, apenas isso. Aí depois, de novo, ela fala que como eles macetam o Davi o tempo todo, por que eles não foram pra cima do Davi? E aí ela continuou batendo nessa mesma tecla por várias horas e também levou essa questão da Fernanda lá para as meninas. Ela tava falando pra Alane, aí ela tava falando pra Bia, ela tava relatando dessa história toda. E aí a Bia ficou revoltada quando a Lady contou que a Fernanda tinha tido algumas atitudes. Nessa conversa que ela tava tendo com as meninas, a Lady contou que a Fernanda falou do papel picado, daquela prova do líder que ela ganhou, mas a Bia estava fazendo os movimentos ali, a Bia parecia que estava mais feliz. Falou também sobre a Fernanda ter dito que ela não iria comer da comida de ninguém dentro da casa ali, porque ela não queria ter problemas com as pessoas, que ela preferia ela mesma fazer a comida dela e tal. Aí a Alane também disse que nessa conversa ela ia parar de ser idiota e parar de defender a Raquel e o Michel, porque o argumento de pessoas fortes e pessoas fracas acabou com ela. Naquele argumento que a Raquel deu, o que foi que a Raquel falou? A Raquel disse que ela preferia que uma pessoa aliada dela lesse a carta para ter mais força para continuar jogando. Ela não disse que a Alane era fraca. Ela disse apenas que ela preferia que um aliado dela tivesse acesso à carta e sentisse essa energia necessária para continuar o jogo. Então a Alane, ela entendeu muito por esse lado, ela já ficou muito assim, chateada por causa disso. E aí a Beatriz começou a ensaiar o que ela ia dizer na cara da Fernanda, o que ela ia falar lá pra Fernanda, porque ela tava já querendo arrumar um barraco, né? E aí ela foi mesmo com a cara e com a coragem arrumar um barraco pra cima da Fernanda, chamou a Fernanda de insuportável, e aí a Fernanda jogou várias coisas na cara dela. Ela disse que a Fernanda não era mulher pra falar na cara dela. E aí ela falou que a Fernanda não suporta a alegria dela, que a Fernanda não suporta o jeito dela, que ela é assim, que ela não vai mudar, que ela não vai deixar de fazer as coisas que ela quer fazer. E aí ela cita de novo o negócio do papel picado. Aí a Fernanda ficou, como assim? O que você tá falando, mulher? O que você tá falando daí de mim e tal? Aí a Fernanda disse que quando a Bia tiver no paredão e for fazer uma prova bate e volta, ela vai saber o que é isso, mas que nesse momento ela não sabia o que era. Aí a Bia continuou insistindo nessa história, e aí a Fernanda lembrou da história do papel picado. Aí ela falou que na central do líder tem a foto lá do líder, e ela viu que ficou engraçado a Bia lá no fundo fazendo publi com o papel picado lá do patrocinador. A Fernanda também deu essa macetada lá na Bia,
basicamente sem precisar soltar um palavrão. E ela falou, eu realmente não entendo o que você tá falando, eu não entendo aonde você quer chegar com isso. Aí a Beatriz, ela tentou criar uma briga sem necessidade. E enquanto isso lá fora, porque a briga tava rolando lá dentro na cozinha, lá fora a Pitel conversava com o Rodriguinho e disse que ela não tirava a razão dele em nenhum momento. Ao contrário, ela entendia muito bem o que ele estava passando, ela entendia muito bem o que ele estava sentindo, porque a Raquel teve coragem de partir para cima do próprio grupo. O Rodriguinho, ele ficou muito chateado e ele falou: qualquer pessoa poderia ter picado a minha carta que eu ia entender. A Raquel não, porque a Raquel joga com a gente. Aí a Pitel falou a mesma coisa sobre o Matheus, que o Matheus pegou a carta dela, triturou. Ela disse que que doeu sim, mas ao mesmo tempo era coerente, ele foi coerente, os dois têm um embate, era muito coerente para ele fazer isso. E ele mesmo chorou durante o momento que ele estava triturando a carta da Pitel. Agora ela repete a mesma coisa, eu não esperava que a Raquel fosse fazer isso. Eles ficaram muito chateados com a Raquel, muito chateados com ela. Aí a Lady Ellen, lá na cozinha, continuava o barraco dela. Vocês perceberam que a Lady Ellen ontem transitou a madrugada toda aí, levando a mesma história para vários cantos distintos, causando caos na casa, né? Aí ela falou, confrontou a Fernanda, disse que a Fernanda estava mesmo fazendo todo esse movimento contra a casa, que a Fernanda não comia da comida dos outros, quem era a Fernanda para não comer a comida dos outros, e a Fernanda jogou na cara dela que ela é uma pessoa que sabe cozinhar e que ela pode fazer a própria comida dela. A Fernanda, ela tem essas coisas, ela sabe se posicionar nessas horas, só que às vezes ela se perde muito nas palavras ofensivas que ela usa, e isso não pega bem para ela, isso é o que faz mal para Fernanda, isso é o que acaba com ela. A Lady Ellen chamou ela de hipócrita. Aí a Bia diz que a Fernanda distorce tudo. Aí a Fernanda contou o que realmente aconteceu naquele paredão. Ela disse que chegou nela que os gnomos votariam... Desculpa, a Lady disse que chegou nela que os gnomos votariam no Marcos e ela fez um movimento para tentar salvar o Marcos, descobrindo os votos das pessoas da casa, justamente para que a Fernanda fosse no lugar do Marcos. Aí a Fernanda diz que se a Lady acha que não tá fazendo movimento e tal, que ela ficasse com a verdade dela. Aí a Lady continua a dizer que ela era hipócrita mesmo, que a Pitel também nesse momento se envolveu na confusão. A Pitel falou ali que essa era uma conversa que o Bila e eles deveriam ter sozinhos. Aí o Bila disse que não, já que a gente tá expondo bem pra todo mundo, bora falar pra todo mundo e tal. E aí ela jogou na cara do Bila, que foi ele quem chegou lá no quarto dos gnomos e disse que era pra votar no Marcos, que ele passou horas falando, horas não, dias falando que era para votar no Marcos, que era para partir para cima do Marcos, que o Marcos era um alvo, e na hora da votação ele vai lá e muda de alvo. Aí ela fala, você participou das reuniões com a gente, você tava lá, você deu a ideia, você fez as coisas ali com a gente, e aí depois você sai, você tira o corpo fora. Aí o Bila ficou chateado com a confrontação da Pitel e falou na cara dela que eles não jogam em grupo, que ele sim tinha conversado com o Marcos, que ele não tinha falado que era para votar no Marcos, sendo que foi ele que falou. E aí ele tava dizendo que ele não deve satisfação pra ninguém ali, porque ele joga sozinho. Aí a Pitel joga na cara dele, você é muito engraçado. E eu acho que ele não entendeu a ironia da Pitel. A Pitel quis dizer, você é engraçado como você mente. A Pitel quis falar nesse sentido, você é engraçado, você tá sendo hipócrita. Mas não, ele só entendeu que eu também acho você engraçada. A Fernanda, com essa cara ali atrás, entendeu que o Bila não estava compreendendo absolutamente nada. E ali atrás, o Michel também começou a falar sobre essa entrada do Marcos no paredão,
que ele não queria, de fato, que o Marcos tivesse entrado no paredão. Aí o Bila começou a gritar que agora o assunto dele era com o Michel. E aí o Bila se levantou e chamou o Michel de sua fraude, você é falso. Aí a briga que levou o Michel no quarto Gnomos. Aí ele tava falando lá que o Michel tava mentindo sobre ele, que o Michel disse que ele tinha falado que o Buda não ia indicar o Davi, e aí ficou essa confusão toda, e ele tava gritando completamente descontrolado pra cima do Michel, que ele era uma fraude, que ele era fake news, que ele tava mentindo, que ele estava inventando uma história, e que ele não tinha falado nada sobre o Davi lá no quarto dos Gnomos. Aí o Buda entrou no meio, o Michel também se descontrolou. Aí enquanto eles estavam gritando lá, o Michel disse: agora eu quero saber o que você tem a dizer pra mim. Diz logo o que você quer dizer então. Aí o Bila disse que ia provar ali na hora que o Michel tava mentindo, que o Michel era uma fake news e tal. E aí ele foi procurar o Rodriguinho lá fora. O Rodriguinho já tava cansado, pé da vida, e ele falou isso pra Yasmin ali. E aí o Bila vai lá: vem aqui dizer o que você viu, o que você sabe lá no quarto. E o Rodriguinho falou pra ele que não, eu não vou. Eu já tenho os meus problemas aqui, você tem os seus, resolva os seus problemas você mesmo. Aí o Rodriguinho se recusou aí e o Bila começou a gritar: eu vou sair como mentiroso nessa história. E aí ele foi confrontar de novo o Michel, ele foi confrontar de novo e lhe disse que a máscara do Michel tava caindo, que o Michel tava mentindo. Só que aí o Michel perguntava: o que foi que eu disse pra você dizer que eu tô mentindo? Então foi uma briga, sim, tão grande, generalizada, que a casa toda se envolveu nisso aí. Vocês percebam que o Alegrete tava lá segurando o Bila e as meninas estavam segurando o Michel. E ele queria entender que história é essa que o Bila tava dizendo que ele tava mentindo. Aí o Buda falou, entrou lá no meio e disse: o Bila tá falando que lembra daquela vez lá que talvez eu não fosse indicar o Davi pro paredão por causa dele estar doente e tal. Então, ele está dizendo que você disse que foi ele que espalhou essa história pela casa. Então, era isso que causou toda essa confusão. Só que o Michel, ele não lembra de fato quem tinha sido a pessoa que tinha espalhado essa história pela casa. Quem espalhou essa história pela casa foi justamente o Michel. Não foi o Bila. O Bila estava certo em dizer que o Michel estava mentindo. Só que a maneira que o Bila agiu nessa confusão toda, gritando, espalhando aí todo esse caos, deixa ele o errado na situação. O Michel estava errado de fato, porque ele acabou espalhando uma informação que não era dele. E aí ele falou que ele não estava no VIP, que ele não sabia as conversas que estavam rolando no quarto, que ele não sabia que conversa era essa e tal, que ele disse que o Davi não seria indicado pelo Buda e tal. Ele fala, eles brigam muito em cima disso. E aí, no meio dessa confusão toda aí, o Bila disse que o Michel tava mentindo até pra Vanessa, porque ele disse que ia votar na Vanessa. Aí o Michel continuava falando lá que ele não tava mentindo, que ele não tinha votado na Vanessa, que era dinâmica e tal, que ele não sabia como as coisas eram e que só votou na Isabelle por causa da dinâmica. O Bila foi buscar até essa história ali. Aí o Bila chamou o Michel de professorzinho de história. E aí o Michel corrigiu e falou: não, de geografia mesmo. E aí eles continuaram essa briga por alguns minutos, quando o Bila, completamente descontrolado, continuava gritando que ele era falso, que ele era uma fraude. E aí o Buda ali também tentando colocar panos quentes na situação, dizendo pro Bila se acalmar, dizendo pro Michel se acalmar e que eles iam resolver isso em outro momento.
mas o Michel começou a gritar, porque o Bila também começou a gritar com ele. A confusão foi tão grande, tão generalizada ali, que até o Davi se envolveu. O Davi estava lá junto com o Alegrete, eles estavam segurando o Bila, e aí o Lucas meio que sentiu que uma das mentirinhas que ele colocou na casa causou também esse caos, por causa lá do Bila, por causa de toda essa história que o próprio Michel não lembra. E aí o Michel disse que ele não ia baixar a cabeça pro Bila, que ele não ia calar a boca dele, que ele sabe da verdade do que ele fez, que ele sabe sim das coisas que ele andou fazendo pela casa. E aí o Davi foi lá, foi segurar e disse: calma, calma, cara, senão você vai acabar perdendo a sua razão, mesmo que você esteja certo. Calma, calma, tenha paciência, se controla e tal. Aí o Bila falou: o cara tá falando mal até de você e você tá ali ainda querendo apoiar ele. Aí o Davi falou: não, não é isso, é pra você se controlar. Você pode ter razão no que você está falando, mas a maneira que você está colocando isso acaba tirando a sua razão e acaba dando razão para ele. O Davi, ele falou que o Bila precisava realmente se controlar e entender melhor as coisas. E aí os dois continuaram gritando ali, um com o outro. Bila chamava o Michel de fraude, Bila gritava ali as coisas. A Vanessa estava completamente descontrolada e nervosa por causa dessa situação toda. A Pezinho também estava ali do lado dele completamente descontrolada com isso, porque mexeu com duas pessoas que, querendo ou não, ela tem proximidade, que é tanto Bila quanto o Michel. E aí o Michel foi lá fora, ele foi conversar com o Rodriguinho, ele foi conversar com a Vanessa, ele explicou o que tinha acontecido ali, que ele falou no quarto que existiam duas pessoas que não iam votar na Vanessa, que existiam duas pessoas ali que já tinham combinado que não votaria na Vanessa. Aí ele cita que o Rodriguinho também tinha se combinado que não votaria na Vanessa, e ela mesma nesse momento confirma isso. Aí a própria Fernanda diz: tá, eu confirmo, foi verdade, ele falou que não votaria em você. E aí o Michel tenta dizer assim pra Vanessa: tá vendo só como o Bila tá mentindo? Tá vendo só que não foi isso que aconteceu? Aí o próprio Rodriguinho também falou: eu não quero me envolver na sua situação, eu não quero saber do que tem, dos problemas que você tá tendo com o Bila, deixa eu continuar aqui com o meu problema e tal. Então o Michel, ele ficou completamente chateado por causa do que o Bila fez. E ele perdeu muito a paciência dele, porque o Bila falou da Vanessa, que o Michel tinha falado que votaria na Vanessa, e aí depois não votou na Vanessa, votou na Isabelle e tal. E a Vanessa disse que entendia, que ela sabia que era da dinâmica, que estava tudo bem e tal. Mas a confusão deles foi muito grande. A Vanessa depois deu um abraço nele, a Pitel falou depois com ele que ela era testemunha de que ele estava falando a verdade, que ele não estava mentindo, que essa era a situação da conversa que eles tiveram no quarto ali, na dinâmica daquele paredão e nas outras dinâmicas também. Aí depois o Bila foi falar com as meninas que estavam lá no banheiro. Ele pediu: ó, se vocês ganharem a liderança, qualquer uma de vocês me bota no paredão, que eu quero ir embora daqui. Eu tô no meu limite, eu não aguento mais esse programa, não aguento mais conviver no meio dessa falsidade, dessa mentira e tal. Aí a Denisiane quis saber o que é que ele estava falando, do que é que ele se referia quando ele falava que ele não aguentava essa mentira. E ele recontou toda a história da briga lá. E a Vanessa depois foi lá conversar com ele. Vanessa falou: pô, você não tem a sua verdade? Você não confia na verdade que você tá falando? Você não confia no que você viu? Você não confia nas coisas que você tá vivendo aqui dentro? Então, olha pra isso aí. E isso aí, ela apontava pra câmera, é o que é a sua garantia de verdade, de que você está falando a verdade. Confia no que você tá fazendo. E ela percebeu que ele tava muito, mas muito alterado demais. E aí ele continuou muito alterado, ele foi lá fora para conversar com o Buda, com a Yasmin. A Yasmin disse que o que mata a Fernanda
é o fato dela, nessas situações, se fingir de legal, coisas que ela não é. Aí o Bila disse que todos eles lá dentro têm medo de se posicionar e jogar com a verdade. Aí o Buda fala que todos eles estão usando a Vanessa como uma peça de tabuleiro, como se a Vanessa fosse meio que uma peça ali importante. E aí cada um vai lá e tenta puxar essa peça pro seu lado. Só que a Vanessa não é isso, vocês sabem. A Vanessa tá lá apenas dispersa, mas ela não é uma peça qualquer que eles possam usar. E aí a Fernanda comenta com o Rodriguinho, com a Pitel, que a atitude da Raquel não foi legal. Aí ele volta a dizer que ele não gostou do que ela fez, que eles não são um time, que qualquer outra pessoa poderia fazer isso com ele, menos a Raquel. Ele estava muito chateado. A Fernanda disse que o Bila estava completamente destemperado, descontrolado, descompensado e que ele realmente não estava ali em condições de estar dentro do programa. Ela não falou com essas palavras, mas é uma interpretação que eu tive do que ela falou. Aí o Rodriguinho disse para elas que elas não brigassem com o Bila, que elas não fossem atrás de causar confusão com ele. E aí elas contam que o Bila não entendeu o deboche da Pitel pra cima dele, porque a Pitel tinha falado que tinha achado engraçado o Bila. Ela achou a atitude do Bila engraçado, num tom de ironia. Só que aí o Bila entendeu de outra maneira. E elas estavam contando isso pro Rodriguinho. Aí depois elas foram de volta pro quarto. O Bila ainda estava se explicando pra Denisiane. E lá no quarto, a Fernanda percebe que as coisas do Michel estavam em cima da cama e que ele provavelmente poderia sair do quarto e tal. E aí ela não gosta dessa atitude. Ela disse que era muito ruim o Michel sair do quarto nesse momento, que não era legal. A Pitel também fala da atitude do Michel, que o Michel foi corajoso, que ele não deita pra ninguém e que ele vai lá e fala e faz as coisas, e que o Bila tem essa tendência a não entender as versões que as outras pessoas fazem. Ela diz que todas as pessoas podem contar várias versões sobre o mesmo acontecimento, que o Bila nunca vai aceitar que ele errou em alguma coisa. E aí depois, a Yasmin também estava perguntando lá para eles. Teve um momento depois dessa conversa aí que a Vanessa foi lá e disse que ela tava lá confiando no Michel e tal. E a Pitel também tava falando sobre o Bila, sobre a atitude do Bila, sobre essa situação que eles estavam dizendo. Elogiou o Michel também na cara dele, disse que ele não deita pra ninguém. Falou que o Bila é uma pessoa que entende as coisas completamente errado. E aí a Lady Ellen, lá no quarto, de novo, fala sobre o movimento que a Fernanda, que ela teria feito para colocar a Fernanda no paredão e tal. Diz que isso é uma hipocrisia, porque eles macetam o Davi o tempo todo lá no quarto gnomo e no final deixaram a carta dele intacta lá. Aí a Yasmin, prestando atenção nisso, ela pergunta assim pro Buda: você confia no Bila? E aí o Buda disse que essa era uma pergunta muito difícil de responder e que ele não sabe o que ele sente no meio dessa confusão toda com relação ao Bila. E aí a Lady reconta de novo a história, que a justificativa que a Fernanda deu pra ela no Sincerão e que ela não gostou dessa justificativa e tal, foi a repetição do mais do mesmo durante a noite. Aí o Bila foi lá no quarto, disse que ele estava no limite dele, que ele não aguentava mais, que ele quer ir pro paredão e que se ele bater no paredão ele vai pedir para ser eliminado, que a assessora dele já sabe, que a mãe dele já sabe, que todo mundo já sabe que quando ele chegasse no limite dele, ele mesmo ia pedir para sair do programa e tal. Então ele já deixou claro que se bater no paredão, ele quer ir embora. E aí depois a Raquel estava lá conversando com o Michel, e aí ela falou que ela queria tentar falar com o Rodriguinho, queria tentar esclarecer a situação com o Rodriguinho,
que ela não quis fazer isso por maldade, que ela não quis fazer nada que o magoasse. Só que aí ela falou o seguinte, ela também falou sobre a Alane. Ela disse que ela foi muito clara no argumento dela, de que ela não estava dizendo que a Alane era uma pessoa fraca, de que ela apenas queria dar a carta para uma pessoa aliada dela, o que isso ia deixar essa pessoa mais forte no jogo, e não quis dizer que a outra era fraca. E aí ela disse que ia no raio-x pedir desculpas para a mãe da Alane, porque ela triturou a carta, ia pedir desculpas se elas entenderam errado o que ela quis dizer. Então a Raquel também falou que ia tentar conversar com o Rodriguinho, e que se o Rodriguinho não quisesse, tava tudo bem também, que ela não ligava mais. Então a Raquel já tava lá. E aí no quarto do líder, junto com o Michel e a Plantana, estavam lá conversando, repercutindo essa história, e a Raquel falou que ela não vai insistir para jogar junto com o Rodriguinho se ele continuasse agindo com ela desse jeito. Aí ela cita que o Bila falou que eles jogavam junto. E aí ela falou, bom, se eles jogam junto, então quer dizer que o Rodriguinho pega informação da gente e leva lá pra fora. Aí o Michel até falou que isso pegaria muito mal pro Rodriguinho o que ele tava fazendo. Aí eles observaram que o Bila tava mexendo nas malas dele, ia saindo lá do quarto dos gnomos. Aí o Michel disse que não, que ele só tava arrumando as coisas dele lá. E aí a própria Raquel falou, se o Rodriguinho tá levando informações nossas pro Bila, isso não tem por que a gente jogar junto com ele mais. Aí o próprio Michel repete que se ele tivesse agindo assim, ele tava agindo muito mal. Então, mas depois o Michel falou, eu acho que o Bila acredita que joga com o Rodriguinho e o Buda, quando a realidade não é assim. Aí, depois disso, hoje de manhã já e tal, as coisas já estavam um pouquinho melhores, o clima já tinha um pouquinho melhorado ali. A Fernanda acordou, tava falando ali algumas coisas sobre o que estava acontecendo naquele dia, o que estava acontecendo naquele momento todo. A Vanessa também, antes de dormir, ela disse que via sinceridade no Michel, ela via que ele não estava mentindo, ela acreditava na versão dele do que estava acontecendo lá. Aí hoje, acho que isso foi ontem de madrugada também, o Michel disse pro Davi, disse pra Isabelle que o Bila diminuiu ele como professor, que o Bila colocou ele nesse lugar, que o Bila fez isso de uma maneira pra machucá-lo, e ele disse que ele nunca faria isso com o Bila, que ele nunca agiria dessa forma. A Isabelle falou pra ele, inclusive, que isso fala mais sobre o Bila do que sobre o Michel, e que e o Davi falou pra ele, inclusive, que quando o Bila perde a razão, ele age dessa maneira. Aí também as meninas, a Alane e a Beatriz, estavam falando que o Bila se contradiz demais, que o Bila não acredita nas versões reais da história, mas nas versões que ele cria sobre essa mesma história. A Bia disse que ele estava completamente perdido lá dentro. Aí a Denisiane disse que não era isso, que o Bila não era desse jeito e tal, que o Bila não quis falar mal do Michel, não quis diminuir o Michel. E eu tava vendo essa cena aqui, eu tava só pensando assim, mulher, o cara chamou ele de professorzinho de história. Como é que você acha que ele não quis diminuir o Michel? Tava na cara que ele queria diminuir e humilhar o Michel. Então essa atitude da Denisiane de também querer passar panos quentes, eu achei um pouquinho ridícula aí. A Alane também não gostou muito, né, pela cara dessa atitude aí da Denisiane de tentar achar um lado positivo numa situação que não teria. Aí hoje de manhã, o Michel tava conversando com a Plantana, e aí ele disse que o Bila diminuiu muito ele como professor, que ele não conseguiu dormir direito porque ele ficou com isso na cabeça dele, que ele não estava se sentindo bem com essa situação toda.
E aí a Vanessa estava conversando com o Buda, e aí ela disse que os gritos que o Bila deu naquela confusão lembravam as atitudes que o Davi teve no começo do programa naquelas discussões. Ela lembra que quando o Davi brigou com ela, foram os gritos dele que fizeram ela agir do jeito que ela agiu. E ela disse pro Buda que o Bila fez ela sentir a mesma coisa. Aí o Buda diz que não sabe se pode acreditar na versão do Michel de toda essa história, porque ele próprio não lembra do que aconteceu. E a Vanessa lembra que lá dentro eles sempre esquecem das coisas, que eles sempre acabam criando um juízo de valor sobre as pessoas que não corresponde à realidade dos fatos, que é completamente diferente daquilo que eles de fato são. E aí ela fala que ela viu uma melhora no comportamento do Davi, ela fala que o Davi não repetiu mais os mesmos erros, que a convivência melhorou, que o Davi não é mais o alvo principal dela, que ela só vai votar no Davi quando houver necessidade de votar no Davi, disse que ele não é uma prioridade para ela e tal. E aí depois ela fala sobre o Bila também. Ela diz que o Bila tem tendência a distorcer a interpretação das coisas, que o Bila ele distorce muito aquilo que dizem para ele. E ela diz que o Bila tende a entender uma outra coisa completamente diferente daquilo que as pessoas falam para ele. E aí eu falo para vocês sobre o Bila. O grande problema do Bila é dessa geração das redes sociais. Que geração das redes sociais é essa? É a geração das redes sociais que acredita apenas naquele recorte da realidade que eles veem dentro da rede social, daqueles posts e tal. O Bila, ele é muito nisso, ele vai muito pra cima disso. Talvez pelo fato dele ter crescido como cantor dentro das redes sociais, ele acha que isso é o modelo que ele tem que seguir na vida real. Então ele acaba pegando o recorte das coisas, acaba amplificando isso sem necessidade e acaba acreditando na versão que ele criou sobre as coisas. Eu sempre falei pra vocês que o grande problema do Bila e o jogo equivocado dele no BBB é esse. Ele entendia as coisas errado e passava pros outros tudo que ele estava fazendo de errado. E isso foi o que acabou com o Bila no BBB. Isso foi o que deixou o Bila completamente perdido nesse jogo. E agora nem ele sabe o que ele vai fazer para dar uma melhorada nesse quadro dele. Aí hoje de manhã também a Fernanda perguntou se o Rodriguinho tava bem. Aí o Rodriguinho disse que não, que continuava do mesmo jeito. A Fernanda perguntou se tinha mudado alguma coisa no pensamento dele. Ele disse que não mudou nada e tal. E aí depois ele mesmo lá na cozinha perguntou pra Plantana se a Plantana tava bem. Aí a Plantana disse que era tudo desnecessário, que foi muito desnecessário aquela briga toda. E eu acho que ela também se referiu à própria dinâmica do que aconteceu ali. Aí o Michel disse que ele precisa agora virar a página do que estava acontecendo ali no BBB, que ele tem dúvidas na cabeça dele se essa informação que o Bila falou era uma verdade, ele não lembra do que aconteceu. Aí a Raquel lembra que outras pessoas na casa também disseram que tinha sido o Bila, e o Michel apenas disse que ele repassou essa informação. Só que nesse caso específico aí foi o Michel quem de fato começou a espalhar isso pela casa. E aí rolou uma dinâmica lá do patrocinador e eles estavam conversando ali, o Rodriguinho e o Bila. Aí o Rodriguinho disse que ali dentro eles tendem a aumentar tudo, que ali dentro no BBB eles agem dessa maneira, que as coisas são assim, que ali tudo é muito amplificado. Ele fala também pro Bila que eles não vão ganhar o programa de uma certa forma e que eles estão chegando ao máximo que eles conseguem chegar. Esse é o máximo deles, é aonde eles vão chegar. Aí o Bila disse que ele vai torcer até para os adversários dele no final do jogo e tal. E ainda ele disse que lá dentro eles dois não entenderam que eles estão disputando um prêmio de 3 milhões de reais, mas os outros entenderam e que por isso agem da maneira que eles agem, que às vezes eles também precisam ser egoístas e ir até onde eles puderem para chegar
nesse ponto que eles precisam chegar. Mas aí o Bila também falou que é cansativo mesmo, que o BBB ele vai priorizar a saúde mental dele, que era um sonho estar ali, mas que a saúde mental dele conta muito mais para isso tudo. Aí, lá próximo deles, tava a Pitel e a Fernanda, e a Pitel e a Fernanda estavam conversando sobre a possibilidade da Fernanda ser eliminada hoje à noite, o que é que a Pitel vai fazer. Aí a Fernanda sugere que a Pitel fique junto dos puxados, e a Pitel disse que ela não vai ficar junto com o Rodriguinho, porque o Rodriguinho cola no Bila e ela não quer saber ela não quer estar próxima do Bila. Ela tem ojeriza ao Bila, que ela não gosta mesmo e que não vai jogar junto com ele. Aí, pouco depois de toda essa confusão, as meninas já começaram a arrumar as malas dela e a Alane estava contando sobre essa situação ali, dessa briga do Bila ter ironizado a profissão do Michel. Aí a Denisiane disse que não foi isso, que ele não fez isso, que ele não quis diminuir e tal. Só que é uma situação ridícula que a Denisiane tá fazendo ali. Eu acho que ela não entendeu, ou ela quer botar panos quentes na situação. E aí a Vanessa falou algo que foi interessante aí, e ela começou a entender que talvez o que ela soube do Davi dentro do programa foi uma distorção do Bila, que foi o Bila que distorceu várias coisas. Aí ela conta a história lá dos camarotes, que foi o Bila que falou isso pra ela, que depois disso ela entrou na pilha, que depois lá daquela história que o Bila repassou pra ela sobre o Davi ter dito que era ruim andar com os gnomos, não sei o que, e ela disse que que ela foi pegando a pilha a partir daí. Então ela foi criando na cabeça dela as coisas erradas sobre o Davi, e a partir daí a coisa foi crescendo. E aí ela disse que ela quer ir pro paredão justamente porque ela tá com medo das pessoas aqui fora enxergarem ela como uma pessoa má por causa das atitudes do Bila. Aí o Davi disse pra ela não fazer isso, que se ela tiver que ir pro paredão, ela vai naturalmente pro paredão, que se ela tiver que ficar, ela vai ficar, e que se ela tiver de sair, ela vai sair, que ela não se jogue no paredão. Ele deu esse conselho pra ela, não faz isso, espera as coisas acontecerem. Eu entendo que você tá um pouquinho apreensiva com essa situação, mas espera tudo acontecer. E aí, pouco depois, antes da gente encerrar esse corte que a gente tá fazendo para esse vídeo de hoje, o Michel tava conversando com a Raquel, e aí ele falou que ele realmente tem dúvidas do que aconteceu naquele dia e que ele realmente pode estar sendo injusto ou que ele possa ter mentido sobre essa situação toda e que isso estava pipocando na cabeça dele e ele não conseguia lembrar desse fato. Além disso, teve o Rodriguinho na academia conversando com a Pitel e aí ele estava relembrando toda essa história. Ele disse que eles não são um time, que ele e os gnomos são uma coisa, que o puxadinho é outra, que eles se juntaram pela conveniência do jogo. A Pitel jogou na cara dele, por exemplo, que ela não achou justa a atitude que a Raquel fez, que ela não gostou de tudo que a Raquel mexeu ali, que ela não gostou da atitude, e ela fala de novo da Beatriz também. Eles comentam que a Beatriz exagera muito no discurso, que as pessoas que estão dizendo que ele manipulou o discurso da Fernanda ali estão completamente erradas, porque ele deu um conselho de como a Fernanda devia se posicionar e não disse quem a Fernanda deveria indicar e tal. E aí ele mesmo fala que a Bia é a primeira que deveria ouvir os conselhos dele, porque aí ela ia saber como se posicionar melhor. E aí, esse foi o caos do BBB. Tá tudo muito complicado e mexido por lá depois desse Sincerão. Boninho atingiu em cheio a emoção deles e isso foi uma das melhores. Eu sinceramente digo pra vocês que eu não gostei muito da maneira como isso foi executado, mas ainda assim não dá pra gente dizer que essa dinâmica não foi interessante. Ela mexeu com os ânimos da casa
e atingiu o objetivo dela de trazer conteúdo, né? A gente tá no vídeo de quase 50 minutos falando disso. E antes da gente encerrar esse vídeo, vamos lá para as enquetes. Nas enquetes aí, a Fernanda continua sendo eliminada com mais de 57% e a Denisiane aumentando aí um pouquinho para 40 e poucos por cento para ser eliminada. Esse é o nosso último relatório antes do paredão final. Então a gente já pode pelo menos dizer que a probabilidade maior da eliminação é justamente da Fernanda. Mas pode ser que dê um rebuliço ali, um rebosteio, e a gente veja a Denisiane saindo. Então hoje vai ter live depois da eliminação e eu conto com a audiência de vocês. Beijo pra vocês, tchau, tchau.